Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Fala que eu te escuto, tirando as principais dúvidas que aparecem no nosso canal a respeito do Airline Manager, né? Que é o jogo que a gente joga aí há bastante tempo já, então a gente já sabe falar bem, né, sobre ele e tal. E a gente vem aqui trazer esse conhecimento para ajudar os amigos que estão começando e querem evoluir ou já estão jogando há mais tempo e querem acelerar seu crescimento, enfim, né? Esse é o intuito do nosso canal. Se você não é inscrito no canal, já convido você a se inscrever agora mesmo, né? Assim você fortalece aqui o nosso trabalho, né? Dá uma estimulada, né, no nosso trabalho. Cada pergunta que vocês mandam para nós é ótimo, porque a gente que já joga há mais tempo acaba que não tem aquela visão de perguntas que seria comum para quem está começando. Então, vocês me ajudam muito quando vocês mandam as perguntas. Não existe pergunta idiota, tá? Pode fazer pergunta e eu oriento no que eu puder. Considere também fazer parte, né, da melhor aliança brasileira aí, a Brasil GT. Brasil GT que já está aí com três grandes grupos, né, três alianças aí já de amigos que estão empenhados em levar o nome do Brasil para o ranking global. A gente vai colocar mais uma aliança no top 10 no top 10 global do jogo. A gente já fez isso uma vez e vamos fazer isso de novo para cima deles, né? Vamos lá. A primeira pergunta então aqui é o Luiz. Há 5 dias, né? Por que que tá aí como há 5 dias, tá, pessoal? Por conta do nosso corre do dia a dia, né? Eu paro para gravar os vídeos aqui do canal no final de semana, tá? Então manda pergunta aí durante a semana, eu vou lendo e aí eu vou separando as perguntas aqui e eu reúno, né, perguntas de vocês que escrevem aqui no canal ou perguntas de jogadores que já estão lá dentro da nossa aliança e já mandaram perguntas durante a semana, tá? E aí a gente vai, eu consigo responder isso somente no fim de semana ou no sábado ou no domingo, né? Ontem eu estava mais atarefado aqui, então hoje eu estou gravando isso. Boa tarde. No próximo episódio, poderia explicar como funciona o catering? Catering, para quem não sabe, na aviação, o catering ele é basicamente a comida, vai, vamos falar bem a grosso modo, é a comida que entra para dentro do avião, comida e bebida, tá? Aqui no jogo existe uma opção do catering que vem a partir do treinamento da sua equipe. Eu vou mostrar onde isso acontece. Pois bem, estamos aqui dentro do jogo. Inclusive, nesse momento, eu tenho que pensar já em decolar minha empresa. Para você. Hoje nós vamos ter bastante assunto para falar. Para você fazer o treinamento de catering, você vem aqui em Company, Staff, aí vem aqui esse botão Training, eu tenho lá Training Points. Da onde que vem esses Training Points? Cada vez que você decola, tá vendo essa barra verde aqui atrás, ó? Essa barrinha verde aqui, cada vez que você decola um avião, ela vai enchendo, 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 enchendo. Na hora que ela chega no limite, ela volta lá, ela zera. Só que assim, quando ela chega no limite, ela vai te dar um ponto, um training point, e depois ela volta zerada e conforme você vai decolando, 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 ela vai crescendo, crescendo, crescendo até ela zerar de novo e te entregar um ponto de treinamento, tá? Então, eu tenho aqui acumulados 20 training points e nessa empresa eu já tenho todos os treinamentos feitos, né? Então começa o seguinte, treinamento de gerentes, por exemplo, né? Você tem que cumprir 5 pontos aqui para ele liberar essas secundárias, vamos assim dizer, né? E assim funciona nos demais, ó. Eu libero de cima, aqui para quem está começando, esse de cima vai estar aceso, né? Vamos dizer, permitindo você treinar, né? E aí os de baixo eles ficam apagados, né? Esses secundários aqui eles ficam apagados. Aí conforme você intera, por exemplo aqui, 6 pontos, a hora que tu cumpre os 6 pontos, ele vai liberar o de baixo e depois o de baixo. É assim que ele funciona. O meu aqui, como já foram feitos todos os treinamentos, então já vai estar todo liberado aqui, como você está vendo. Existe essa opção aqui embaixo de Reset Training. Até hoje eu nunca entendi e nunca vi nenhuma explicação plausível que justifique a gente resetar o treinamento. Eu entendo que Reset Training você volta e reseta tudo isso aqui, né? Tipo, zera tudo, eu imagino. E custa uma graninha, né? Então eu não sei, na verdade, nunca fiz isso, então para mim não faz o menor sentido resetar um treinamento. Mas enfim, só explicando o porquê desse reset training aqui embaixo, tá?
Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo como iniciar uma empresa em alta performance. Naquele vídeo eu ensino você qual é a sequência de treinamentos mais otimizada para você fazer, tá? Via de regra, para quem está começando, você tem que pensar o seguinte: no começo, o importante não é só você ganhar dinheiro. Lógico que ganhar dinheiro é muito importante, mas tão importante quanto o ganhar é você saber como não gastar dinheiro. Então, é igual aquela história do balde com um furo embaixo. Se você tiver um balde furado, você vai enchendo ele de água por cima e vai saindo água na parte de baixo. Pode ser que até o nível do balde vá subindo, se o fluxo de entrada de água tiver maior do que o fluxo de saída do furo, mas concorda comigo que se você tivesse tampado o furo, né, o balde encheria mais rápido. Essa lógica, né, essa historinha que eu contei do balde, é uma analogia que eu faço para isso daqui. Então, assim, para minha empresa faturar bastante, vamos dizer, não gosto de usar o termo faturar bastante, mas para minha empresa faturar certo e ser eficiente, né, no faturamento, eu penso em que a gente tem que primeiro fechar o buraco, né? Acabar com a goteira, entendeu? Então eu começo sempre fazendo os treinamentos em que me ajudam a reduzir custos. Por exemplo, aqui, ó, esse Operation Training, reduzir o desgaste do avião em 4%. Isso me interessa. Eu vou reduzir meu desgaste, quer dizer que eu vou reduzir meu custo de manutenção. Aqui também, ó, reduzir o custo de reparo em 2%. Aqui outro, aumentar a eficiência do piloto. Esse aqui, aumentar a eficiência do piloto, na verdade, é para você desbloquear os de baixo. Aí vem aqui, vamos lá. Reduzir o consumo de combustível. Opa, 1% a cada treinamento. Então quer dizer que aqui eu talvez tenha 3% a menos de consumo. E aqui reduzir a emissão de CO2 em 1%. Então você percebe que aqui é tudo questão de redução de custo operacional. Cara, se eu reduzir meu custo, automaticamente sobra mais dinheiro na outra ponta. Tá entendendo? Então, via de regra, a minha ideia começa assim para uma empresa que está iniciando no jogo, tem que primeiro aprender a cortar custos para depois ela falar em ganhar dinheiro de verdade, tá bom? Mas tem um vídeo lá que é o Iniciando uma Empresa em Modo Performance, onde a gente ensina o que aqui no jogo eles chamam de a dica de $1 milhão, né? $1 million tip, que é o seguinte: a sequência ideal que você deve fazer aqui de treinamentos para você conseguir vir aqui, ó, e reduzir o custo de salário dos seus pilotos, tripulantes, técnicos, né? Você reduzir ao mínimo esses salários e você conseguir economizar uma grana. Se você prestar atenção, ó, a minha equipe está aqui com a moral alta, né? Vamos dar uma melhorada. Ó. Eu subo 2, corto 7. Não deixou porque tem um valor mínimo, mas vamos lá. Aqui. Tá, vamos lá. Ó, tava em 157 aqui. Eu cheguei a bater 157 com 99% de moral, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso de novo. Ah, legal, agora ficou melhor ainda, lá. $155 e a moral 99%. É isso que a gente busca para deixar a moral da nossa equipe alta. E isso daqui ajuda no quê? Ajuda na eficiência da nossa empresa, né? Ajuda na reputação, o número de passageiros que vão entrar dentro dos nossos aviões. Se você prestar atenção, eu aumento 2% e quando eu corto 7%. Ou seja, toda vez que eu faço esse joguinho aqui de apertar um, apertar outro, eu reduzo mais do que eu aumento. E por fim, eu mantenho a moral da minha equipe elevada. Isso me ajuda a ser mais produtivo na empresa. Tá aqui, ó, happy, tá todo mundo feliz, né? Então, como é que eu consigo fazer essa sequência aqui de cortar salário, aumentar, não sei o que e tal? Depende do treinamento, depende dessa sequência de treinamento aqui, ó, tá completa. Porque é aqui que você vai fazer aquela matemática ali funcionar. Tá vendo aqui, ó, reduzir a queda da moral quando você faz o corte salarial, né, em 1% e tal. Então, quando você cumpre primeiro esse quadrante aqui, você consegue fazer aquele ajuste da felicidade da sua equipe, tá bom? Mas voltando lá à questão do catering. Aqui no treinamento, meu, tem aqui, ó,
esta opção, tá? Unlock Catering Option, né? Desbloquear a opção de catering. Então, nesta abinha, você vem aqui, desbloqueia primeiro esse cara, né? Lá, Lounge Catering Manager Training. Aí vai liberar esse cara aqui e vai liberar esse cara aqui, tá? Isso aqui libera o catering, isso aqui libera o lounge. Catering é a comida e o lounge são aquelas salas de, como que eu posso dizer, no aeroporto tem os lounges lá que são as salas de recepção dos passageiros que tem lá cartão de milhagem, essa coisa aí mais sofisticada, tá? Então você desbloqueando aqui o catering, o que acontece? O que passa a acontecer? Vamos lá. Você vem aqui depois nos hubs, né? Vamos pensar que o nosso catering já está desbloqueado, tá bom? E aí eu venho aqui no meu hub e eu venho nessa opção aqui, ó, vai liberar esta opção. Então vou refazer o caminho aqui, ó. Depois de feito o treinamento aqui no staff, lembra? Training, vem aqui nesta aba, desbloqueia esse cara aqui, beleza, desbloqueou. Aí sim, nós vamos lá no hub, acesso o meu hub e aí vai ter esse botãozinho bonitão aqui, verdinho, que é o Add Catering, né? Vamos adicionar então o catering. São 3 tipos de alimentos. A duração de 6 horas, 12 horas até uma semana. E aqui a quantidade de 200 até 20 mil. Bom, cada um desses caras aqui tem um preço. Olha lá, se você prestar atenção, ó, income per meal, aqui são 6 dólares na venda de cada uma desses alimentos. Esses alimentos eles vão para o seu avião e na hora que você decolar o seu avião, alguns desses alimentos você vai vender. E aí você ganha uma graninha ali, entendeu? Ajuda você a dar uma faturadinha um pouquinho a mais. Pra ser bem honesto com vocês, o ganho financeiro disso daqui, cara, meu, é irrisório, tá? É uma grana assim que não muda a realidade de ninguém. Fala bem a verdade, é algo que eu nem. Você pode ver que eu tô até precisando colocar catering porque tá zerado. Eu nem coloquei o catering. Porque eu não me importo muito com o faturamento disso daqui. Mas, tem uma questão. Há uma conversa no fórum do jogo que diz o seguinte: olha, se você tem catering ativo no seu hub, aumentam-se as chances de você ganhar bônus points, que é um outro ponto, que é esse douradinho que fica aqui em cima, tá vendo lá? 100 pontos, que ajuda você a desbloquear opções dentro do jogo, comprar novos hubs, porque cada hub que você compra você precisa de 20 pontos e tal. Então, dizem que quando você tem catering no seu hub, e aí você, conforme for vendendo esse alimento, aumentam as chances de você ganhar essa pontuação aqui. Eu posso dizer que me parece, né? Me parece que sim. Me parece que sim. Eu ainda não consegui colocar isso matematicamente, mas o que eu posso dizer é que quando eu tenho catering ativo durante a semana, eu já reparei que eu costumo ganhar, em média, de 8 a 12 bônus points por semana. Tá? Como é que eu faço? Como eu uso catering? Que opções eu compro? Qual a duração? Qual a quantidade? Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou olhar, cara, é o seguinte: olha, eu tiro mais ou menos uma média. Qual é o meu hub aqui que eu tenho mais passageiros? Cara, eu tenho aqui no primeiro, né, em South Korea, China, Spain, que mais? New Zealand, e aqui Christmas Island. Christmas Island e China e Xangai também. Tá? Aqui os outros estão zerados porque eu tenho esses hubs só para eu aumentar minha reputação. Mas vamos lá. Então quer dizer que nesses que eu tenho mais passageiros, né, transporto mais passageiros, nesses eu tenho que ter mais alimentos do que naqueles que eu tenho menos passageiros. Então aqui, por exemplo, eu tenho quase 7 vezes o que tem aqui em Indonésia, em Jakarta. Então vamos lá em Seul. Esse é o meu hub que eu tenho a maior quantidade de passageiros transportados, porque eu tenho muito Airbus A380 voando aqui, tá? Tem a 380? Acho que não, tá só o MC21, é verdade. Falei bobagem. Nesse hub não, nesse hub só MC21. Então aqui eu venho em Add Catering. Matematicamente compensa o Type 3, né? O Catering nível 3. A duração, meus amigos, que nem, ó, hoje é domingo. Eu quero que durante a semana toda sejam vendidas
os alimentos nos meus voos. Então eu coloco 6 dias. Para hora que chegar no próximo domingo já ter terminado tudo, entendeu? Porque se eu faço isso agora, por exemplo, agora é 7 da noite. Aí se eu coloco aqui daqui uma semana terminar esse contrato de duração, eu só vou poder mexer nisso aqui de novo a partir das 7 da noite do próximo domingo, entende? Então, para evitar isso, eu já meto aqui 6 dias, cara, que daí no domingo eu decido a hora que eu quiser, entendeu? Então, eu coloco aqui 6 dias. Nível 3, quantidade. Como eu não sei quantos passageiros compram, eu já meto 20 mil aqui, cara. E purchase. Pronto, comprei. No, se eu tiver que colocar, por exemplo, aqui em Jacarta, lembra-se, Jacarta, aqui, Coreia do Sul são quase 7 vezes o de Jacarta. Então, quer dizer que aqui eu não preciso colocar 20 mil, cara. Eu colocaria menos, entendeu? Eu colocaria ali esses meus 5 mil, 3 mil, alguma coisa nessa casa aí. Tá entendendo? Vamos aqui, Xangai Pudong, Catering, nível 3, Amount. Vou meter 20 mil aqui também, não tem problema não. É que, como eu te falei, a minha empresa ela já é grande, então o valor, né, do catering que eu adiciono, né, na minha empresa, cara, é muito pequeno, né? 120 mil, 240 mil para uma conta que tem 14 bi parado, cara. Então, assim, é dinheiro de pinga, como eu costumo dizer, tá? 6 dias, purchase. Bom, catering é isso, tá explicado. Tá joia? Vamos para a próxima. Próxima pergunta é do João Stumano, que há 5 dias perguntou o seguinte: ó, dá uma analisada no 737 MAX, todas as variantes, e o A220 CS, eu não sei exatamente o que é o CS, vamos olhar lá no jogo, de repente tem alguma coisa escrito lá, em todas as variantes. Por favor, eu estou usando esses dois modelos em voos do Brasil para o Reino Unido e queria saber se o rendimento pode aumentar mais. Cara, João, o que, que eu posso dizer? Eu não sei qual é o seu rendimento hoje, eu não sei se a sua empresa está jogando no Easy, se a sua empresa está jogando no Realismo, porque as contas mudam. Empresas jogando no Easy faturam mais do que uma empresa jogando no Realismo, tá? Bom, fiz um stopzinho aqui para eu poder levantar os dados para a gente poder falar, né? Como eu não sei se ele joga no Easy, se ele joga no Realismo, né, o João. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nas calculadoras. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro, né, aqui na nossa frota. Conhecer melhor, né, esses aviões. Então, ele falou para nós o seguinte, ó. Order. Ele falou para nós do Airbus A220 e os seus modelos, né, que são A220-100, A220-300, né? Esses aviões originalmente eles eram, se não me engano, eles eram Bombardier, né? Que a Airbus comprou, né? A Bombardier e trouxe essa família de jatos para a linha Airbus, né? Vamos lá. Então, primeiro a gente começa observando o seguinte, ó. Esse A220-100 custa 3 milhões e 200, o A220-300 custa 5 milhões e 600. É uma diferença boa. 135 contra 160 passageiros, isso talvez justifique, né, a diferença e também a quilometragem. Ambos têm a mesma velocidade, consomem praticamente a mesma coisa, mas uma coisa importante de vocês saberem é o seguinte, ó, tá vendo aqui, 871 km por hora e 12 libras, aqui fica um pouco diferente, né, a conversa, aqui fica um pouco diferente, e aqui 13,20. Mesmo que ele fala das versões, né? Todas as variantes e tal. Então vamos lá. As variantes são 220, 100 e 300, são as variantes. E ainda nesses carinhas, cada um tem uma motorização. Que conforme eu altero ali, ó, se você prestar atenção, fica de olho aqui na velocidade e no consumo. Conforme eu altero, ó lá, né? Ele também altera as opções de velocidade. Baseado nisso, eu gosto de fazer a comparação sempre com o avião com a maior velocidade, consequentemente acaba sendo maior consumo, né? Aí tem muita gente que fala assim, cara, não, vou escolher o motor que consome menos, né? Vou fazer lá, sei lá, 12,7 aqui. 12,7 a 897 por hora e 12,7 a 967. Pô, beleza, esse motor aqui pode ser uma boa.
Mas o consumo, né? O consumo mais baixo. Cara, nem sempre o consumo mais baixo é o melhor. E nós vamos ver isso mais pra frente. A outra variante que ele fala, o outro avião que ele fala é o Boeing, né? O Boeing da família Max, né? Que ele fala. Então nós temos aqui vários, né, meu? Melhor do que isso, vamos olhar a nossa tabelinha. Aqui na nossa tabelinha eu já filtrei, né? Todos os aviões que o nosso amigo fala. E ainda coloquei a polêmica aqui, tá? Coloquei um A340 e coloquei um MC-21. Vamos lá. Primeira coisa que ele falou então é desse grupinho aqui, ó. Este grupinho. Max 9, 7, 8, 9, 10, A220, 100, A220, 300. Eu não vou ficar comparando todo mundo porque dá muito trabalho, tá? Todas as variantes não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Max 10 que da família Max. Meu, esse cara aqui, ele vai ser o melhor, né? Mas eu vou comparar ele com o mais barato. Então nós vamos pegar o mais carinho, né? E o mais barato. Então assim, pegar um de 17 milhões contra um de 19, né? As duas pontas. Da família 220, que tem aqui, ó, 220 100, eu vou pegar o mais rápido, que é o 967. Esse cara aqui, ó. Então a 220 100 vai ser esse cara ali. E do A220 300, né, do 300, eu vou pegar o mais rápido também, tá? 967, tá aqui esse cara. Coloquei aqui um MC21400 para depois a gente fazer uma comparação com esse cara aqui, tá? Mas isso a gente vai falar depois. Deixa eu até voltar ele a ficar pretinho aqui. Então vamos as comparações então. Max 7 com o 10 e o 220-100 com o 300, ok? Nós estamos falando aí de aviões. Um de 17 milhões contra um de 19. Um de 3,2 contra um de 5,6. Então, aqui, primeira coisa que eu coloco, reputação a 90% para a gente ter uma base, né, do que é a realidade de jogo quando você tem lá. Igual a gente ensina aqui, né? Bastante hub, né? Bastante que eu falo 10, né? 10 hubs, usando marketing e tal, fazendo uma empresa funcionar do jeito certinho. Eu considero que você vai ter uma média de reputação, pelo menos aí na casa dos seus 90. Quando eu vou fazer seleção de rotas, eu sempre calculo com base em 99% de reputação, porque como eu uso o marketing com muita frequência, então também é muito frequente que eu consiga 99% de lotação. Falando nisso, eu vou fazer essas contas aqui a 99%, que daí a gente já vai ter uma noção do qual que é o limite, né? Que esse cara consegue bater aí de valores, tá? Então vamos lá. Tendo a nossa reputação a 99% em ambos os casos, eu coloquei o Max 7 contra o Max 10. São 160 assentos contra 225. A velocidade é a mesma, a distância, o alcance, né, muda um pouquinho, de 6.850 ele vai para 7.000. O consumo também fica mais ou menos na mesma casa, a diferencinha está pequena aqui no consumo de CO2. Diga-se de passagem, acho que esse daqui é um dos aviões mais econômicos que a gente vai encontrar no jogo, tá bom? É um dos mais econômicos. Se nós fizéssemos, portanto, um voo direto de 6.850, vamos falar, a maioria de vocês joga no Easy, né, no modo fácil. Então sempre a gente vai estar falando dessas casinhas verdes aqui, tá? Dessas células verdes. Então no modo fácil, uma rota de 6.850, se eu tivesse 100% em primeira classe, eu teria aí meu faturamento líquido 500 mil. Quer dizer, eu tenho aqui um bruto de 528 mil e um líquido de 500. Já aqui, essa diferença do bruto para o líquido é quando a gente já deduz consumo de combustível, aquela coisa arada, tá? E aqui, né, esse consumo de combustível que a gente está levando em consideração está nessa média aqui, ó, preço de combustível a 500 e preço de CO2 a 120. Se eu aumentar aqui para 800, pode ver que toda a minha conta lá, ela muda, né? Vamos voltar aqui para 500, que vocês gostam de fuel barato. Ops, errei ali. Beleza. Então aqui, ó, se eu tiver, portanto, um Max 7 voando no alcance máximo desse avião, eu vou ter no Easy um faturamento líquido de 500 mil no meu bolso, tá? Se eu fizer duas viagens, 1 milhão. Se eu fizer quatro viagens, aqui vai. Nesta velocidade, né, de 881, ele vai levar, basicamente, no Easy,
em voo direto ele vai levar 5 horas e 11. Então isso quer dizer que a gente consegue fazer 4 voos com esse avião. Então tá aqui, ó. Tá nesta casa. Ele vai faturar então no dia 2 milhões. Deixa eu marcar aqui em vermelho. Ele vai faturar no dia 2 milhões. O Max 10, portanto, que não vai ser muito diferente, né? Porque a velocidade dele é a mesma. Ele vai faturar no dia 2 milhões 900. Tá aqui a diferença. Então quer dizer que aqui o Max 10 já se mostrou mais lucrativo. Eu gosto de olhar muito, essa calculadora aqui ela é cheia de números, eu gosto de olhar muito aqui, ó, a margem líquida, tá? 95 e 96, ou seja, 1% a mais, né? O Max 10 ele é 1% mais eficiente do que o Max 7, tá? Se nós fôssemos voar então em modo com stopover, ou seja, o dobro dessa distância, né? Porque ele vai fazer uma escalinha e dobra a distância. Então, nós pularíamos de 500 mil para 933 mil por voo. Uou, é legal, hein, cara? 933 mil por voo. E olha aqui o Max 10, mano. 1.367.930. Olha, a diferença é brutal, né? 2%. De 900 ele pulou para 1.3. Porém, cara, é o seguinte. No Easy, com o stopover, que aqui a gente está falando de stopover, né? Dá 14 mil quilômetros contra 13.700. Quer dizer que nós vamos conseguir fazer só 2 voos desse aqui por dia. Sendo assim, eu tenho aqui 2.735.000 contra 1.866.000. Aí é que tá, cara. Olha só que curioso. Aqui é legal de você entender. Se eu pegar o Max 7 e jogar ele em rota de voo direto e fizer 4 voos no dia, eu faturo 2 milhões. Se eu encontrar, né, rotas de full primeira classe, né? A gente tá falando de classe única aqui, então a minha calculadora tá escrita aqui embaixo, classe única. Normalmente vocês fazem classes mistas. Eu não gosto de fazer muito contas, pelo menos eu não gosto de fazer em classe mista. Porque varia de rota para rota. Então, o mesmo avião, se eu tenho aqui Max 10 numa rota X e uma rota Y, vai dar uma diferençazinha por conta da configuração, que muda mais F, muda mais J, muda mais Y. Então, aí fica muita variante na conta. Então, eu prefiro calcular sempre com classe única, tá bom? Só para eu ter uma noção, né, de quem é melhor, tá? Basicamente é isso. Então, se eu fizer, por exemplo, olha só que curioso, o Max 7. Se eu fizer 4 voos de 6.850 km, eu vou chegar nesse valor de 2 milhões. Ao passo que, se eu fizer com stopover, 2 voos por dia, eu fico em 1.8. Ou seja, é mais lucrativo eu voar 4 vezes por dia do que eu voar 2 vezes usando stopover. E aqui é muito parecido o resultado, né? Lá, 2.9 contra 2.7. Então é mais lucrativo voar um voo direto do que voo com stopover no caso dos Max, dos Boeing Max. De todos os aviões do jogo, se não me falha a memória, o Max 10 é o mais eficiente em termos de margem líquida, tá? É o mais eficiente. Nem o Airbus eu acho que não chega. Eu com certeza não chega. Nem o Airbus é tão eficiente quanto o Max 10. O Max 10 é o avião disparadamente assim, o mais eficiente do jogo em termos de margem líquida. Se você não sabe do que eu estou falando, margem líquida, tem um vídeo aqui no canal que explica exatamente o que é a tal da margem líquida. Tá? Vamos lá então no próximo comparativo. A220. O A220, então, deixa eu colocar aqui 99%. Nós temos o 220-100 e o 220-300. 135 passageiros contra 230, a velocidade é a mesma, a diferença do alcance muda um pouquinho, o consumo também vai mudar um pouquinho. Enfim, via de regra, vamos lá. Voo direto, portanto, ele leva no tempo, no Easy, voo direto são 4 horas, ou seja, eu consigo fazer 6 voos de 4 horas por dia. Cara, é difícil alguém conseguir jogar. Eu vou marcar aqui 6 voos por dia só pra gente ter uma base, mas é muito difícil um jogador conseguir jogar com 6 decolagens no dia. O cara tem que ser uma máquina, cara, na moral. Então, eu tenho aqui 2 milhões,1. E se eu fizer voos com stopover, que eu vou conseguir fazer 8 horas, 3 vezes 8, 24 horas. Então eu consigo fazer 3 voos no dia, né? 3 voos no dia.
E aqui eu não tenho 3 voos, eu tenho só de 4. Então eu vou pegar esse 647 ali, igual 647 vezes 3. A gente vai ter uma noção. Tá aqui. Então, 2 milhões, ponto 1 contra 1,9. Então quer dizer que este avião também ainda é mais vantajoso o voo direto, desde que, né, o nosso jogador insano jogue aí, né, 6 vezes por dia, né? Ou jogar, se ele jogar 2 vezes por dia, né, 2 voos por dia, não, perdão, 3 voos por dia, ele vai acumular aí seus 1,9. Aí é que tá. A gente sabe que o nosso amigo jogador não vai conseguir decolar 6 vezes no dia. Né? Ele não vai conseguir. 4 ele ainda conseguiria. Então eu levaria em consideração este valor aqui, ó. Neste caso do A220, tá? Neste caso do A220, é realista dizer que o nosso amiguinho consiga jogar aí 4 vezes ao dia. É realista, né? Então, 1,4 milhão contra 1,9 se ele jogar 3 vezes. Neste caso, portanto, então, 3 decolagens ao dia é mais vantajoso do que 4. Aqui já mudou, né? Lá no Max, esse quadrinho de voo direto era mais eficiente. Neste caso aqui, não. Neste caso, 3 voos por dia, né? 3 voos por dia é melhor do que 4. Tá? Então, o A220-300, vamos fazer a conta aqui. Se ele jogar em voo direto no Easy, são 4 horas e 12, ou seja, ele não consegue fazer 6 decolagens no dia. Vamos jogar com as 4 decolagens também, igual o nosso avião ali de cima. Contra um stopover 8 horas e 25, não consegue fazer 3 decolagens no dia. Ele conseguiria fazer 2 decolagens no dia e a terceira decolagem extrapolaria, né, o período das 24 horas. Então seriam 2 decolagens. Então a gente está falando de 2,5 contra 2,3. Este caso aqui é um pouquinho diferente porque eu conseguiria reduzir um pouquinho essa quilometragem aqui, ó, de 12.220 para encaixar esse avião dentro das 8 horas. Dentro das 8 horas. Nós estamos falando aqui de 2,3, 6.110, 5.800. Olha lá. Olha lá, caiu para 2,2. Que não muda muita coisa, né? Não muda muita coisa. Então, assim, via de regra, tá aí a nossa resposta. Quer dizer que esse avião aqui voando 4 vezes, ele é mais eficiente do que voando 2 vezes no dia. E agora nós vamos falar um pouquinho da polêmica. Lembra que eu tinha falado do A340? Tem muita gente que fala assim: ah, cara, vou comprar o A340 porque é um Airbus, ele é maior porque tem 239 passageiros, ele é maravilhoso porque ele alcança 14.800 quilômetros, ele é muito bom porque ele é econômico, ele consome apenas 18 libras. E o MC-21 lá, que é o Irkut, né, MC-21, ele é mais gastão, voa apenas 5.500 quilômetros. Cadê? Cadê? Aqui. São 14.800 contra 15.500, então eu vou comprar o A340 porque esse avião vai ser mais vantajoso para mim. E aí eu vou mostrar para vocês que na matemática nem tudo que brilha é ouro, né? Vamos pegar o avião que voa mais rápido aqui, 950. Depois eu vou explicar para vocês por que eu sempre escolho mais rápido. Tem uma tabelinha ali do lado que a gente já vai falar sobre ela. Bom, um A340-200 contra o MC-21. Eles são muito parecidos. 230 contra 239 passageiros. Aí muda aqui, cara. 14.800 de alcance contra 5.500. Ou seja, mesmo que um MC-21 faça um voo com stopover, né, ou seja, voo com escala, que chega a 11.000 km, ele não consegue chegar nem próximo, né, do alcance mínimo aí do seu Airbus, que pode com stopover chegar aí, meu, puta, 29 mil e tralalá. Lógico que ninguém vai encontrar uma rota desse tamanho, o máximo que você vai achar é 20 mil. Mas assim, ele consegue voar 20 mil e o MC-21 não consegue só 11. Opa, meu, putz. Então quer dizer que o A340 é o avião pica das galáxias, né? Só que daí, meu amigo, vamos lá, vamos para a calculadora, os números não mentem. Coloquei aqui, portanto, reputação, colocar 99, né? Que fica mais legal. MC-21
230 assentos, velocidade 1096, alcance 5.500, consumo maior, né? Olha lá, 19,57 contra 18,18. Vocês falam, ah, meu, vou com a 340, mano. Vou mais longe, é mais econômico, tem mais passageiro. Legal. Vamos lá? Vamos para a hora da verdade agora. Jogando então, no modo fácil, 5.500 quilômetros, eu tenho 563.911 de faturamento líquido. No Easy, jogando com voo direto, eu consigo fazer, cara, meu, quase 8 voos por dia com essa configuração. Lógico, ninguém vai conseguir. Eu diria que você consegue fazer 4 voos por dia com esse avião. Então vamos marcar aqui o 4. Vou marcar aqui o 4. E com o stopover, você conseguiria fazer 3 voos e alguma coisa, né? E aí a gente chega aqui e faz isto. Então isto aqui é igual a isto vezes 3. Vamos separar por milhares. Tá aqui. Então eu pularia com o MC21 de 2.2 a 3.096. 3 voos. Vamos lá para 340, portanto. 239 passageiros, velocidade 950, 14.800 de alcance. Show. Voando, portanto, aqui. Lucro líquido por voo 1.413.000. Eu conseguiria fazer no Easy. Voo direto. 14.800 km. 2 voos por dia. Né? 10 horas mais 10 horas são 20 horas. Então eu só conseguiria fazer 2 voos desse daí por dia. E se fosse no stopover, cara, eu só conseguiria fazer um voo dentro de 24 horas. Então, vamos marcar aqui. E aí é que a charada aparece. O A340, que parecia muito bom, consegue, nas rotas de 14.800, virar 2,8 milhões. Perceba que o nosso MC21 com 3 voos faz 3 milhões. Contra 2,8 do A340. E se eu pegar o A340 e jogasse ele a 29.600, ele ainda não conseguiria, né, bater. Só que não, a gente não vai achar rota desse tanto aqui. O máximo que a gente conseguiria é de 20 mil. Então ficaria aqui ó, em 1.8, tá vendo lá? Vou com stopover, 20 mil quilômetros. 1,8 milhão. Bizarro, né, cara? Como é ruim. Como esse avião é uma pegadinha do malandro. E eu vou falar pra vocês. Muita, mas muita gente cai nessa pegadinha do malandro achando que o A340 é melhor que um MC21. A grande diferença, na minha opinião, a mais gritante das diferenças, cara, tá aqui, ó. Price. 15 milhões contra 5 milhões. Custo. Então, eu consigo comprar praticamente 3 MCs 21 5.2 a 15.6, tá vendo? Eu consigo comprar praticamente 3 MCs 21 ao preço de um Airbus A340. 3 MCs 21, nós estamos falando de 690 passageiros contra 239. Então aquela conta lá piora, porque eu pego esses dados aqui do MC21 e multiplico por 3 aviões se eu fizesse a comparação contra um A340. Aí, meus amigos, tem uma outra questão. Tem uma outra questão, a velocidade. Isso aqui é um fator muito determinante. Por quê? Porque um MC21 com upgrade eu vou a 1.206 km por hora. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 1.206. 1.206. Quer dizer que então, com stopover, eu consigo cair para 6 horas de voo praticamente. Eu não vou conseguir voar os 11.000 km, eu vou conseguir voar 10.800, então vou colocar aqui 4.400. Ops, perdão. Já estou meio cansado. 10.800 dividido por 2 são 5.400. 5.400 quilômetros, que daí daria 10.800 quilômetros com stopover. Aí eu joguei, tá vendo aqui, ó? Eu joguei esse avião no tempo easy, stopover dentro de 6 horas. Ou seja, eu consigo fazer 4 voos desse aqui, ó. Olha que barbadinha. 4 milhões.
Esse aqui é o pulo do gato, cara. Esse é o pulo do gato. 4 decolagens no dia, 4 milhões no bolso. Essa é a conta que a maioria dos jogadores não fazem. Então, acho que está respondida aí a pergunta do nosso amigo. Olha se eu comparo com o Max 10. Cara, não dá pra brincar, né, cara? O MC21 bate e bate forte, cara. Olha lá, ó. A220, tá tudo na casa de 2.5, 2.3, 1.4, né? Aqui, ó, 2.9, 2.7, né, dos Max. E vamos lá para MC, pum, olha lá, a gente já sobe para 4. Cara, então assim, o amigo perguntou, o Max e o A220 e tal, para eu fazer os meus voos. Cara, entre um e outro, o Max, né? Eu acho que o Max é o que melhor performou aqui, né? É, é o que melhor performou. Entre Max 10, né, os Boeing Max e os Airbus A220, eu ficaria com os Boeings. Mas você viu que eu coloquei uma pimenta na receita ali e o MC21 aí ele deixa todo mundo falando, tá? Foi meio longa a minha resposta, eu sei, né? Eu falei que no começo do vídeo a gente teria um tempinho aí pra, pra falar, mas acho que é justa a pergunta. O Matheus Mandianelli fala que aeronaves a gente deve comprar e as que não deve comprar, obrigado. Cara, acho que a minha resposta, né, que eu passei ali pro João Estumano, meio que dá uma respondida aí, né, cara? Quais aeronaves devo comprar? Se você for parar para analisar, as aeronaves que você deve comprar, cara, o que que acontece? Eu diria que você tem que comprar aeronaves rápidas e que levam maior quantidade de passageiro pelo menor custo possível. Lembra que eu falei que tinha uma tabelinha aqui de velocidades? É o seguinte. Aqui, ó. Falando então dos. Deixa eu pegar aqui, fazer uma alteração aqui, ó. Ocultar. Para a gente trazer aquela tabela aqui. Então, aqui, falando dos aviões, de um modo geral, a gente tem que pensar que eu tenho que voar. Se o faturamento de uma empresa depende do valor das passagens, então quer dizer que quanto mais longe a gente voar, mais cara a passagem tende a ficar. Então isso quer dizer que se eu tiver um avião rápido contra um avião lento, o avião rápido vai me trazer mais vantagem, porque ele vai voar mais longe. Se eu pegar ele, vamos dizer assim, se eu pegar um A340 que a gente mostrou lá na conta, né? Por mais que ele voe mais longe, 14.800 quilômetros, ele ainda é ineficiente se comparado a um avião que voa somente 5.500 quilômetros. E por que isso acontece? Porque ele é lento demais. Assim, desculpa, né? Não é lento demais. Mas se comparado com o MC21, cara, ele é mais lento, meu. Entendeu? Ele é bem mais lento. Então quer dizer que ao longo de 24 horas, nós estamos falando de um avião que voa 22.800 km contra um avião que voa 26.300. Por isso que o MC21 fatura melhor. E ainda, se eu pegar, tô falando aqui em realismo, se eu pegar e fizer upgrade de motor, essa velocidade base de 1096 pula para 1206 contra 1045 do A340. Você vê, o A340 somente com upgrade de motores, né? Que é aquele treinamento lá que você faz um upgrade de motores, você aumenta a velocidade dele de 950 para 1045 e ainda não chega na velocidade do MC21, cara. Esse é o problema. E aí, se eu tenho um MC21 que voa a 1206 por conta do upgrade, em 24 horas ele passa a voar 28.000 quilômetros contra 25.000 do A340. E se eu ainda levo para o Easy, que no Easy, cara, essa velocidade que você vê aqui, o jogo oculta de você. Por quê? No Easy, o MC21, que ele marca lá 1096, isso aí é multiplicado por 1,5. É igual a velocidade vezes 1,5, que chega a 1644 de velocidade base. Aí se você ainda faz um upgrade, você pega essa velocidade e ainda multiplica por 1,1, que ele vai bater 1808 km por hora. Essa é a velocidade verdadeira do MC21 dentro de um jogo easy, tá? 1808 km por hora com upgrade, ou seja, ele consegue cobrir 43.402 quilômetros voados por dia.
Ah, mas ele não chega nessa distância. Sim, eu sei que ele não chega, ele só chega a 5.500 por perna de voo, mas se você tiver voos suficientemente capazes de você acabou de pousar, já decola, acabou de pousar, já decola, acabou de pousar, já decola, dentro de 24 horas você vai ter voado no máximo 43.402 quilômetros. Essa é a diferença. Por isso que esse avião fatura mais. Por isso que eu brinco, ele é o money maker. Ele é o que faz dinheiro. Por quê? Porque ele é o que voa mais longe. Você vê que em todas as comparações, cara, ele é brutalmente mais longo. Ele voa brutalmente mais longe. Porque ele é o muito mais rápido. Nós estamos falando aqui, por exemplo, dos Airbus A220. Olha só os Airbus A220, cara. Meu, são quase 10.000 quilômetros de diferença. Sei lá, eu tô meio ruim de cabeça aqui, mas você vê que a diferença é gritante, meu. É gritante. Aqui, ó, na velocidade base em realismo, ó, são 5.000 quilômetros de diferença, né? De 21 aí, 22, quase 23 para 26, vai, vamos dizer 3.000 de diferença. É muita quilometragem, isso reflete no preço da passagem. Tá entendendo? Olha lá, 22 contra 26, 21 contra 26, enfim. Por isso que o MC21 acaba sendo melhor. Dentre os Max e os A220, você vê que o Max perde um pouquinho, né, na eficiência aí para os A220, né? Mas a matemática lá ficou favorável para o Max por conta da diferença aqui de consumo, né? Por mais que o Max voe menos, né, distância, né? E é pouca diferença para os Airbus A220, né? Mas o Max voa um pouquinho menos, só que ele compensa essa defasagem de velocidade, que ele é muito baixa, ele compensa no consumo, que o consumo dele realmente é muito baixo. Ou seja, o Max, cara, ele é altamente eficiente. Altamente eficiente. A margem líquida é a melhor que existe. Se você comparar com o MC21 lá. Tá? A margem líquida do Max é a melhor. Mas isso não quer dizer que ele é o que mais fatura. Né? Da terra de onde eu venho, fala que cavalo corredor bebe muita água. Entendeu? Então, essa é a conta, cara. Então, na minha opinião, as coisas que você deve se considerar é o custo da operação e o preço, tá? Respondendo então aí a pergunta do Matheus, que aeronaves eu devo comprar? Cara, eu faço essa conta aqui, meu. Pô, com, com este preço aqui eu compro quantos aviões desse daqui? A velocidade desse avião é melhor? Porque no fim das contas, quanto mais rápido você voa, mais dinheiro você vai ganhar. Então, eu não vou te explicar, não vou te dizer, ah, meu, compra esse ou compra aquele. Porque depende se você joga no easy, se você joga no realismo, se você vai decolar 2 vezes por dia, se você vai decolar 3, se você vai decolar 4, se você vai decolar 6 vezes por dia. Eu não sei. Eu não sei como é o seu jogo. E alguém chegar e falar assim, cara, o melhor avião é o tal. Cara, o melhor hub é o tal. Desculpa, vocês estão sendo enganados. É mentira. Por quê? Porque antes de responder essas perguntas, eu tenho que saber, cara, beleza, nós estamos falando de que modo de jogo? É easy ou é realismo? Ah, legal, é no Easy. Tá, mas quantas decolagens você pretende fazer no dia? Duas, três, quatro? Quantas? Porque tem avião que ele é lucrativo com duas decolagens, ou então na quilometragem menor. A gente viu isso aqui, ó. Aqui, não foi? Aqui. O voo direto do Airbus lucra mais do que o voo com stopover. Então, quando alguém chega e fala pra você, não, porque o avião lá é o melhor avião que tem, o hub lá é o melhor hub que tem, tá mentindo pra você. Desculpa, ele tá te enganando. Se você não sabe fazer essas contas aqui, o que eu acabei de ensinar, as coisas que você deve considerar, você vai estar sendo enganado. É uma mentira. Ninguém pode te responder. Eu jogo esse jogo aqui há praticamente 3 anos, cara. Todos os jogadores da minha aliança perguntam, cara, qual que é o melhor hub do jogo? Eu falo, depende. Ah, mas qual que é o avião do jogo? Eu falo, depende. Depende do quê? Meu, depende de tanta variável, bicho, que não tem uma resposta pronta. Eu não tenho uma receita de bolo pra você. E se eu tivesse, cara, me interna. Me interna, porque eu ia estar mentindo. Entendeu? Então eu não fico enganando não, cara. Eu jogo a real pra tu. Aprende a fazer a conta. Aqui eu te ensino a pescar o peixe, tá? Então aprende a fazer a conta. Esse jogo aqui é muito simples, né? A matemática mais sofisticada que você precisa fazer aqui se chama regra de 3, bicho. E se você não sabe do que eu tô falando, regra de 3, acessa lá o Manual do Mundo, tem o Iberê Tenório, ele fala que é a conta mais importante da sua vida, chama regra de 3. Aprende ela, você vai ser feliz, cara. Tá bom? Então acho que a resposta é essa daí, ô Matheus. A melhor, qual aeronave a gente deve comprar e qual não deve comprar? Depende. Fechou? Valeu, irmão. Vamos pra próxima. Fred Júnior, boa tarde. Acho que você é o maior especialista nesse jogo no Brasil. Pô, cara, obrigado, bicho. Eu fico muito feliz em saber,
que a gente está trazendo conhecimento, mesmo que seja para um jogo, né, cara? Mas eu gosto tanto desse jogo porque ele ensina a gente a parar, refletir e pensar. Senso crítico, tá ligado? Ele ensina a gente a ter um senso crítico. Por mais simples que o jogo seja, é um joguinho muito simplório. Só que existe, cara, todo eu falo, né, um pensamento por trás que me ensina até no meu dia a dia. Por conta desse jogo, eu passei a aprender programação em Python, aprendi Excel que eu não sabia porcaria nenhuma, aprendi Power BI para fazer as minhas dashboards aqui para fazer os cálculos comparativos. Então, esse é um jogo que me ajuda a ser mais disciplinado, me ajuda a aprender coisas novas e eu gosto disso, né? Só o jogo por si só é um jogo que ele é a mesma coisa, mas a coisa muda quando você tem estratégia. Então, obrigado aí pelo reconhecimento. Maior especialista no jogo no Brasil. Não sou sozinho eu, tá? Não tô sozinho nessa. Tem os outros ADMs da nossa aliança, né? Na Brasil GT. Tem os jogadores, nós temos jogadores que trazem também bastante insights, dados, né, e tal, e que ajuda a gente a trazer essas ideias para vocês aqui. Parabéns a todos os vídeos. Mais uma questão. Achei bem interessante o uso do M4 Info para a escolha de uma rota 4 vezes por dia para uma aeronave. Se eu quisesse pôr 4 aeronaves na mesma rota, o que muda nos critérios de pesquisa? Cara, vamos lá. Lá no M4, no M4, é que eu não gosto de usar o M4 Info. Por quê? Porque ele não sabe fazer conta. Tá? O M4 Info ele não sabe fazer conta. Se você pegar lá e digitar, vamos dizer que você vai fazer uma pesquisa de uma rota, o M4 Info, cara, se você pegar e calcular o preço da passagem que ele te dá para a rota, vamos dizer que você pegou o Guarulhos Brasília, ele vai lá e mostra para você, ó, Guarulhos Brasília é essa configuração X. E aí você pegar o preço das passagens e multiplicar pelo número da configuração de assentos do avião, você vai ver que a conta nunca vai bater. E ele erra feio essa conta. Tá? Então eu não gosto do M4 Info. Eu gosto do bot do Discord. Né? Mas aí a pessoa precisa entender um pouquinho mais do Discord, né? Como entrar lá e falar, mandar os inputs lá e pesquisar com o botzinho e tal. Eu recomendo, se você quer brincar com alguma ferramenta dessas, o M4 Help. Por quê? O M4 Help, ele tem essa matemática mais apurada. A m4help.com tem essa matemática melhor apurada, os cálculos são melhores, tá? Se você tanto é que no M4 Help existe essa opção. Você perguntou se eu quisesse colocar 4 aeronaves na mesma rota. No M4 Help você faz isso. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino como usar o M4 Help. E você determina lá a rota tal, e aí você determina o número de aviões que você vai pôr na rota, e com base nesse número de aviões, ele vai fazer a distribuição de assentos para você, tá? Então eu recomendo que você use o M4 Help. O M4 Info ele é muito ruim em termos de cálculo. Fica a dica aí para vocês. Bom, é isso. Tá, eu vou ficando por aqui. Ficou longo, mas eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha, né? Que eu consiga ter trazido para você um pouquinho de conhecimento e estratégia para você evoluir no game. Esse é mais um Fala que eu te escuto, é o segundo que eu faço. Eu não tenho problema nenhum em fazer vídeo nesse tempo todo aí, são 52 minutos, 3 já falando sobre. É que só assiste até aqui o final quem realmente se interessa em querer competir e tal. Eu gosto de competir, os nossos amigos da Aliança também adoram competir, e é por isso que a gente está evoluindo no ranking com a Aliança Brasil GT, que é a melhor aliança brasileira. São os jogadores mais comprometidos em entender como essa mecânica funciona. Tá? A gente busca isso, eficiência, né? E os nossos melhores jogadores aplicam esse conhecimento aqui. Se você ainda não está numa aliança, faça parte da nossa aliança. Tem o link aí para você acessar no nosso canal. Se você está em outra aliança, eu peço para você abandonar e vir para nossa. Tô brincando. Mas assim, cara, a nossa aliança é muito ativa, entendeu? O pessoal no grupo aqui troca ideia mesmo, traz feedback, conhecimento, tudo, e a gente transforma isso aqui em cálculos para vocês. Tá bom? Se inscreva aí no nosso canal de novo, dá um like, muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu, até a próxima.